Fala pessoal, aqui é o Rian da Dietitian e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma substituição de alimentos aqui no Dietitian. Fala pessoal, aqui é o Marcelo. Então, aqui no plano alimentar, a gente vai adicionar uma refeição, tá? Então, adicionei as duas primeiras, vamos colocar o almoço agora, de meio-dia. E vou adicionar o primeiro alimento, como faria normalmente, tá? Vou colocar em gramas mesmo. E agora, para você adicionar uma opção aqui no nosso software de alimento, né? É só você escrever ou, tá? Como você escreveria normalmente se estivesse escrevendo a dieta de forma livre, né? Ou e dar um espaço e já vai aparecer os alimentos mais próximos do primeiro que você adicionou, tá? Então seriam os alimentos equivalentes, tá? Como vocês podem ver aqui, do lado aqui do alimento, da medida, vai aparecer o percentual de equivalência, tá? E essa equivalência é calculada com base na categoria do alimento, nos macros e também no nome e na tabela do alimento, tá? Então, como vocês podem ver aqui, esse aqui tem 94,8% de equivalência com aquele outro. Um detalhe também que ele mostra equivalência por peso, né? Então, essa equivalência de 94% é baseado nesse valor de 100 gramas, que é a primeira medida que puxa naturalmente. Então, vamos clicar aqui no alimento mais próximo, tá? Na verdade, para não ficar 2 peitos de frango, vamos colocar o segundo alimento mais equivalente, que no caso seria a carne maminha bovina. 93% de equivalência. Cliquei aqui no alimento mais equivalente e como vocês podem ver, já aparece as gramas mais adequadas, tá? Então a medida encontrada já adequa a quantidade mais próxima. Ou seja, a equivalência que vocês tinham visto que era de 93%, agora sobe para 97% por causa das medidas. Tá? Então ele faz o balanço exatamente de é equivalente, mas equivalente a qual quantidade. Vocês vão ver que dentro de um fluxo muito amplo de prescrições, isso vai mudar totalmente a maneira com que vocês adicionam substituições, né? Então você adiciona aqui esse alimento e já vai estar como equivalente. Então a similaridade dos alimentos equivalentes ela é sempre calculada com base no primeiro que você adicionou, tá? Então, no caso, o peito de frango aqui seria a referência e os alimentos seriam a equivalência deles calculados com base no peito de frango. Vamos adicionar mais opções nessa refeição para deixá-la completa. Vou colocar um arroz branco, vamos colocar 200 gramas. Quero dar mais uma opção de carboidrato aqui para o meu paciente. Vou escrever o novamente, mesmo fluxo que vocês viram, e já vai aparecer os alimentos mais próximos dele, tá? No caso aqui, eu quero colocar uma batata para dar uma variada, tá? Batata inglesa. Vou colocar uma batata inglesa cozida, então. Batata inglesa cozida, como vocês podem ver, ele vai baixar a similaridade aqui, porque a batata inglesa tem bem menos carboidrato do que o arroz. E também porque o peso, essa similaridade é baseada na quantidade de 100 gramas que está mostrando ali, que é a medida padrão que vem. Vocês vão ver que depois de adicionar esse elemento, já vai estar sugerido a quantidade que seria mais equivalente. Vou colocar um alimento aqui que tem baixíssima similaridade aqui, ó. Como vocês podem ver, a batata inglesa cozida em 100 gramas tem só 10 gramas de carboidrato, então vai ter 39,3% de similaridade. Cliquei aqui nela, vou adicionar aqui em gramas novamente, ó. Ele já me dá um equivalente de 525 gramas. Mas vamos colocar uma medida caseira para vocês verem como a equivalência funciona para qualquer forma, tá? Não é só para você colocar 200 gramas em 200 gramas. Vamos colocar escumadeira cheia, seriam 10 escumadeiras cheias. Ele daria uma quantidade parecida em carboidratos, tá? Seria bastante batata para o paciente, mas funcionaria igual. Agora, no carboidrato, é normal que vocês gostem de variar um pouco mais. Vamos adicionar mais uma opção. A quantidade de opções, de substituições, elas são ilimitadas, tá? Então você pode adicionar quantas vocês quiserem. O importante falar é que muitas vezes também realmente vai aparecer como está ali. Vai estar, um alimento vai estar 200 gramas, o outro vai estar 500, mas isso ocorre porque realmente é uma tentativa de balancear em macros a questão. E como naturalmente, muitas vezes, para você conseguir a mesma quantidade de macros, você vai ter que aumentar muito a quantidade de um alimento. Exato. E se você quiser ajustar, não é obrigatório também, né? Não se é você obrigatório. quiser ajustar a quantidade, por exemplo, você não concorda com a tabela, por exemplo, e você quer colocar uma quantidade menor, aqui você também tem total flexibilidade. Ele só não vai aparecer para você mesmo com a equivalência. Lembrando que para o seu paciente ele não aparece o nível de similaridade, tá? A informação é só puramente para você fazer a prescrição mais fidedigna. Vamos adicionar mais um alimento aqui equivalente. Vamos colocar batata doce. Batata doce é bom. Batata doce sem casca. Então aqui ele já quebrou a linha aqui nesse caso, mas vocês vão ver como ele fica organizado depois que você adiciona. Ele já me deu uma equivalência de 190 gramas aqui para a quantidade de carboidrato do arroz, tá? Adicionei aqui em gramas novamente, tá? Então tenho 3 opções de carboidrato para o meu paciente e eu acho que a gente pode concluir essa refeição, né? Vamos clicar aqui em concluir. E aí vocês podem ver aqui que aparece arroz branco ou batata doce sem casca e depois o equivalente. Então mudou um pouco a ordem dos alimentos, como eles eram dispostos aqui. Por quê? Porque a batata inglesa cozida era a menos equivalente ao arroz. Então ela já é ordenada em nível de prioridade em último, tá?
E ainda aparece como equivalente porque ele tem 80% de equivalência. Eu já vou mostrar para vocês caso você adicione um alimento que não é tão equivalente como um Buda. E interessante também por que a gente fez esse tooltip de equivalência aqui. Uma das coisas que a gente via é que realmente quando você colocava muitas opções, às vezes você colocar 5 opções, ia ficar arroz branco, ou batata doce, ou batata inglesa, e aí isso ia tornar o plano alimentar de vocês uma bagunça para o paciente entender. Então vocês vão perceber que até no PDF vai ficar bem organizado e no app também fica muito mais organizado. Se vocês podem dar uma olhada no tutorial do app, fica muito fácil para ele ver essas equivalências e essas opções de substituição. Exato. Vamos criar outra refeição aqui, um lanche. Vamos adicionar um whey, iogurte e algumas frutas. Ou mirtilo, ele já me dá uma equivalência aqui, um alimento parecido, mirtilo, tá próximo da categoria do kiwi ali. Eu acho que é interessante nesse caso, Marcelo, também mostrar que eu posso colocar um kiwi, eu posso colocar uma fruta da minha cabeça, eu posso colocar, sei lá, uva. E o Dietitian ele já vai te ajudar a equilibrar essa quantidade de uva se você quiser comparar com o kiwi. Por exemplo, pode fazer aí o caso da uva só para elas verem também. Já trouxe a uva também, com a equivalência de similaridade. Vou adicionar aqui para vocês verem, pessoal, vou clicar aqui em concluir. Como a uva teve só 77,5% de similaridade, ela vai mostrar diferente do que é equivalente. Porque a gente não considera equivalente algo que seja menos de 80% parecido com o primeiro alimento referência. Vou clicar aqui em concluir. E como vocês podem ver aqui, nesse caso vai aparecer como substituição, porque não é um equivalente. Então você consegue ter essa ciência de que o alimento que você indicou não é tão parecido assim. E uma coisa também interessante é que para o paciente, equivalência e substituição não tem diferença. Então no app vai aparecer igualmente, até porque você está dando, no fim você está dando uma opção de alimento para ele fazer. Então, independente se é substituição ou equivalente, no app do paciente vai estar igual. Ele é mais para você ver exatamente o que você está prescrevendo, né? Exato. No app vai aparecer o ícone de substituição, independente da equivalência daquele alimento. E para complementar, esse método que a gente está apresentando a vocês é uma alternativa ao grupo alimentar. Por exemplo, nesse caso das frutas, se você colocar muitas frutas, é mais inteligente você fazer um grupo alimentar. E a vantagem do grupo alimentar é que ele já calcula a média, tá? E o tutorial do grupo alimentar você pode ver aqui nesse card. Então esse foi o tutorial de substituições aqui no Dietitian. Até o próximo tutorial.